Olá, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos que estão aí do outro lado. Estamos um pouquinho distantes uns dos outros, mas unidos no amor de Jesus Cristo. E neste momento nós vamos estar entoando canções que exaltam e engrandecem o nome do nosso Deus. E eu quero convidar você para que se reúna com a sua família aí onde você estiver, né? Deem as mãos, vamos louvar ao Senhor e dizer para o nosso Deus que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E neste momento, nós vamos estar declarando que nós estamos unidos, firmes no propósito de adorar ao nosso Deus. Dependente do que aconteça, nós vamos estar adorando, louvando, exaltando e bendizendo o nome do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Aleluia. Cante comigo. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Peça para Ele agora. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre o Senhor.
Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, nessa manhã de domingo, não de corpo presente, mas unidos em espírito, numa só fé, para termos um momento de reflexão da palavra de Deus. Você que tem aproveitado esse momento na sua casa, no seu lar, para junto da sua família, cultuar ao Senhor com os seus devocionais, com os seus cânticos, orações, reflexão da palavra. Aproveite esse momento para se aproximar de Deus e também de estar em comunhão. Nessa manhã de domingo eu quero compartilhar com os irmãos a sequência que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3 das cartas às igrejas da Ásia. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 6. A palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Te convido a fechar os seus olhos e orarmos juntos nesse momento. Senhor, nós louvamos o teu nome. Bendizemos ao Senhor quando mais uma vez pedimos a orientação do seu Espírito a respeito da tua palavra. Que seja uma palavra para trazer, ó Pai, a cada um de nós o entendimento e o crescimento espiritual. Nós te louvamos e bendizemos ao Senhor nesta manhã, quando juntos com os nossos irmãos nos lares, unidos em espírito, podemos clamar ao Senhor. Fica conosco, ó Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, de acordo com o texto, digo para os irmãos que Deus não se deixa levar pela aparência. Ele nos observa e espera a nossa santidade e o nosso arrependimento. Ainda na tônica dessas cartas, nós podemos ver que o Senhor Jesus vem trazendo às igrejas um alerta a respeito do comportamento de cada uma delas. Ele expressa, então, os pontos favoráveis e os pontos negativos. Dentro desta visão, nada passa despercebido pelo Senhor Jesus. Quero salientar aqui a respeito dessas cartas, porque alguns interpretam as mesmas entendendo que foi somente aquele momento histórico. Outros já colocam como se fosse a representação da igreja ao longo da história. Então, seja de uma forma ou de outra, segue o alerta para nós, como a igreja do Senhor, estarmos unidos nesse objetivo de aprender essa palavra. Se for apenas um fato histórico, nós aprendemos com a história das igrejas o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Se for a prefiguração das igrejas ao longo da história, seja a igreja primitiva, a igreja da Idade Média, a igreja da Reforma ou a igreja agora que está por vir nos últimos tempos, nós continuamos a aprender a respeito do caráter de Deus e da conduta que a igreja deve ter ainda hoje, essa igreja viva que serve ao Senhor. Portanto, queridos, aqui ele dá o alerta à igreja em Sardes. A cidade de Sardes era conhecida por duas características básicas.
a sua indústria de tintura e de lã, mas infelizmente também a sua libertinagem. Então a igreja de Sardes parece refletir a história dessa cidade. Houve um tempo em que aconteceu um progresso espiritual naquele lugar, mas aqui agora, de acordo com esse texto e com a palavra de Jesus, a coisa mudou, foi transformada. E essa cidade estava sem vida espiritual, por assim dizer, porque a libertinagem também fazia parte da vida dos cristãos, assim como dos pagãos daquele tempo e daquele local. E o texto vai dizer que apenas alguns poucos não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes. Irmãos, ele segue nesse texto e diz assim, olha, estas coisas digo àquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza. Em todo o tempo o Senhor vem dizendo nessas cartas, conheço o que vocês fazem, conheço as suas obras, sei de todas as suas motivações. Então fica o alerta para que a gente não ache, em momento algum, que podemos nos esconder do Senhor. E ele diz assim, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Somente o Senhor pode fazer essa avaliação e declarar essa sentença. Não podemos correr o risco de dizer, apesar de alguns indícios, em muitas igrejas do momento que nós vivemos, do momento atual, que a igreja não tem agradado o Senhor. Mas eu prefiro, com temor, deixar para que Deus faça essa avaliação e decrete essa sentença. Por mais que algumas vezes possamos ver que a característica da igreja não está de acordo com o que a palavra de Deus, com o que a Bíblia vem nos mostrar. Então, Deus conhece as obras que nós realizamos. E aqui, então, Deus não se deixa levar pela aparência, porque diz que a fama, olha, então fala que a fama era de estar vivo, então me parece aqui muito claramente que falar da fama é a aparência, é o que os olhos humanos eles têm visto e aparentemente dado boas notícias a respeito. E aqui era assim, apesar da sua boa fama, você está morto. Parece estar vivo, mas está morto. Irmãos, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nesse tempo de tribulação e também de desafios dessa pandemia, a maior parte do mundo tem aparência de estar viva, mas já está morta. Ficamos alarmados com a quantidade de mortos, com a pandemia, mas porque estamos ligados às coisas dessa terra, estamos focados nesse mundo, e esse é um perigo muito grande. Mas enquanto estamos aqui, precisamos viver aqui, e é a vontade do Senhor, mas entretanto, o nosso olhar precisa estar mais adiante, estar ligado às coisas do alto. Eu gosto de dizer que muitas vezes nós interpretamos a palavra de Deus dentro de uma rigidez e de uma linguagem muito material, muito terrena, momentânea. E não é dessa forma que Deus nos convida a olhar para a sua palavra. Nós olhamos para essa palavra a respeito das coisas deste mundo, mas pensando nas coisas de Deus, nas coisas do alto, das que virão. Portanto, queridos, você que nos ouve, a linguagem do Senhor é uma linguagem espiritual. E se nós estamos aqui de passagem, vivos no corpo, precisamos também estar vivos no espírito. Porque o corpo vai se deteriorar. O corpo fica, mas nós continuamos vivos no Senhor. E esse é o grande objetivo
da vinda de Jesus e dos planos de Deus trazer vida plena, vida espiritual. Não adianta aparência, porque o Senhor conhece a essência. Então ele diz, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então Deus alerta a respeito do que não estava bem ali na igreja em Sardes. Mas ele também diz assim, olha, cuide, verifique para que as obras que você realiza não sejam palha, em outras palavras. Porque ele estava vendo que as obras não estavam íntegras, não estavam fiéis àquilo que ele esperava. Porque, na verdade, eram obras de uma maioria morta espiritualmente. E ele diz assim, olha, cuida, fique alerta, vigia a respeito daquelas que ainda não morreram. Olha o alerta do Senhor. Ele diz assim, olha, você recebeu e ouviu, guarde e arrependa-se. E ele vai complementar assim, se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora eu virei contra você. Então fica um alerta. Ele diz, vigie, fique atento, para que você mantenha ainda o resto de vida. Fique vigiando e fortaleça o restante que ainda está para morrer. O Senhor avisa enquanto há tempo, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança de postura, uma mudança de mente, uma mudança de ação e comportamento. Então ele diz assim, vigie. Mas ele também deixa claro que a igreja em Sardes recebeu. Ele diz exatamente isso, olha, lembre-se do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Todas as vezes que nós refletimos na palavra do Senhor, estamos recebendo algo de Deus. E essa deve ser a nossa visão. Não é olhar para o pregador, mas para o autor da palavra. Nós sabemos que o testemunho daquele que traz a mensagem pode ser um impedimento ou um facilitador para quem ouve, mas o foco é, Deus está querendo me dizer alguma coisa. Então, todas as vezes que você ouvir qualquer palavra, você pede ao Senhor, Senhor, através do seu Espírito, abra o meu entendimento para que eu entenda um pouco mais do Senhor e entenda o que o Senhor quer dizer nessa palavra. Portanto, queridos, o Senhor vem dizer, vocês receberam, guardem. Mas para que receber e apenas guardar se não houver arrependimento? E o arrepender-se é mudar a postura. E o Senhor vem aqui alertar que se você não vigiar, virei como ladrão. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Que sentença difícil que a igreja de Sardes estava para escutar diante da visão do Senhor. Vigie, arrependa-se, mantenha o que ainda está vivo. Porque se você não fizer, olha a condicionante aqui, se não fizer, virei contra você. Assim como vem o ladrão, ninguém sabe quando o ladrão vem. Na verdade, o ladrão vem todas as horas que nós não estamos vigiando. É mais difícil o ladrão atacar contra o seu alvo quando há vigilantes. Portanto, aqui ele está dizendo que quando você não muda e você não vigia e não atenta para as coisas do Senhor, você pode receber de uma maneira inesperada esse investimento do Senhor. Saiba disso, queridos, que ninguém saberá a hora que o Senhor vai exercer o juízo. Ninguém saberá a hora em que o Senhor virá ou quando nós iremos ao encontro dele. Mas nós sabemos que enquanto temos fôlego de vida, o Senhor nos alerta. Olha, guarda as coisas que eu tenho te dito, guarda as coisas que eu tenho te falado, veja o que não está bom, arrependa-se e siga. E às vezes nós pensamos que estava tudo perdido, assim como ao longo da história da palavra de Deus, em quase todo o tempo, porque ele diz assim, olha, mas você tem aí em Sardes
umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Umas poucas pessoas que não se deixaram envolver pela libertinagem que havia ali em Sardes, não se deixaram envolver pelo paganismo de Sardes, não se deixaram envolver pela idolatria que estava ali exposta naquela cidade. Portanto, eles não se contaminaram. E que coisa maravilhosa, porque ele diz assim, olha, o vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Mas antes ele diz que com as vestes brancas, que são dignas daqueles que não se contaminam, andarão com ele. Irmãos, andar com o Senhor Jesus é um grande privilégio, uma grande alegria. Por isso o cristão precisa estar alegre andando com Jesus, precisa louvar o nome do Senhor, agradecer pelos grandes feitos de Jesus, tanto no mundo quanto na sua vida. Algo aqui a ressaltar. A maioria estava perdida. A maioria estava com as suas vestes manchadas. A maioria estava contaminada pelo pecado. Mas Deus diz assim, mas aí há poucas pessoas que não se contaminaram. Isso me traz uma esperança, porque muitas vezes nós achamos que no meio dessa loucura toda, no meio dessa pandemia, no meio desse pecado deliberado, Deus não nos enxerga. Deus não olha para aqueles que se mantêm fiéis à sua palavra. E eu quero te dizer e te incentivar nessa manhã a dizer que Deus consegue sempre enxergar, Ele sempre enxergou ao longo da história o remanescente fiel. Desde o início, na conquista da terra, como também no cativeiro, e aqui agora, Ele conseguiu e consegue enxergar aqueles que se mantêm fiéis. Portanto, irmão, irmã, você que está aí ouvindo essa palavra nesse momento, não ache que a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus não está valendo a pena. Não ache que você está perdendo por se compromissar com o Senhor. Não, não é isso. Ele está dizendo, aqueles que não se contaminaram, eles estarão vestidos de branco e andarão comigo, o Senhor Jesus está falando. Olha que coisa maravilhosa que está no versículo de número 4. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignas essas vestes. Você quer estar andando com o Senhor Jesus? Com vestes brancas, alvas como a neve? Atente-se para o que esta palavra diz. Atente-se para que você não seja colocado como aqueles que apresentam ao Senhor obras que não são íntegras. Portanto, o Senhor vem dizer, olha, eu estou sempre olhando para vocês. E por mais que vocês se sintam injustiçados, por mais que vocês não sejam entendidos, por mais que vocês acham que em determinado momento eu os abandonei, não é isso que é a realidade. Eu estou sempre enxergando aqueles que se mantêm íntegros, sem se deixarem contaminar pelo pecado, sem se deixarem contaminar pelo paganismo, pela idolatria, pela prostituição. E o Senhor aqui vai dizer assim, olha, esses nomes desses que não se contaminaram estarão garantidos no livro da vida. Eu jamais apagarei esses nomes desse livro. Ele diz assim, o vencedor será vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus veio para dizer para a sua igreja, mantenham-se íntegros, não se contaminem, não se deixem levar, mantenham-se firmes, alicerçados na fé. E o nome de vocês estará escrito no livro da vida,
Que promessa maravilhosa, porque tudo que nós precisamos é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você tem temido ao Senhor Jesus de forma que você tenha essa garantia? Se há dúvidas no seu coração, o convite dessa manhã é para que você olhe o que não está bom e arrependa-se. Receba a palavra, guarde e pratique. Ouça e pratique. Guarde e arrependa-se. E ele termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre foi esse o convite nas cartas do Senhor Jesus às igrejas da Ásia. Você tem o Espírito, ouça. Pois bem, irmãos, que nós precisamos aprender ainda mais com isso para praticarmos. Em primeiro lugar, é a respeito das obras que oferecemos a Deus. A motivação, e eu tenho falado muito a respeito disso, a motivação do interior, a motivação do coração. O nosso coração é a sede dos nossos pensamentos, e esses pensamentos precisam estar de acordo com a palavra de Deus, alinhados com a mente de Cristo e não alinhados com a mente de uma sociedade sem Cristo. Portanto, em primeiro lugar, é inevitável não falar de santificação. Nós precisamos nos santificar diante de Deus, porque servimos a um Deus santo, 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 que no hebraico essa repetição dá a ideia de um superlativo. Ele é santíssimo. Então, quando nós usamos essa palavra santíssimo Deus, nós precisamos ter em mente exatamente o que isso significa. Bem, a aparência, nós já dissemos um pouco anteriormente aqui, eu digo aos irmãos que há muitas pessoas que acham que estão vivas, mas para Deus elas estão mortas. Que tristeza viver na ilusão de uma vida que vai terminar mal. Uma vida que não ultrapassará para a eternidade de uma maneira boa, uma maneira agradável a nós e a Deus, porque quem está morto espiritualmente não gozará da vida que Deus tem para ele no porvir. Então o Senhor age na história de forma que fale com o ser humano, que fala com o ser humano, para que haja arrependimento, para que haja vida. E Ele está o tempo todo avisando. Irmãos, eu aprendi também que andar com o Senhor nessa terra é a melhor companhia que nós podemos ter. Porque ela ainda nos vai, vamos dizer, deslocar ou vai nos remeter a uma vida que virá. Então, andar sem Jesus nessa terra é o caos, é uma pandemia. Só que a pessoa não está alertada. A mídia não está ali falando que você vive, trabalha, corre, gasta, compra, cria filhos, troca o carro, ou passa aperto, ou fica desempregado. A mídia não está ali te alertando todos os dias a respeito dessa coisa, dizendo assim, você acha que está vivo, mas na verdade você está morto. Ela não fala isso porque na verdade ela também está morta, na sua grande maioria. Mas andar com Jesus nessa terra é a melhor companhia que nós podemos ter. Mas Ele ainda promete a sua companhia na eternidade. Comece a andar com Jesus. Arrume a sua vida para estar pleno com Jesus, para poder colocar Jesus do seu lado e não ter do que se envergonhar. Ande com Jesus. E a fidelidade ao Senhor sempre será o melhor caminho e valerá a pena, pois a recompensa é para a eternidade. A nossa fidelidade a Deus aqui às vezes nos traz vários prejuízos, aparentemente falando aos olhos da humanidade sem Cristo. Mas o que aparentemente é um prejuízo, porque aquele que quer conservar a sua vida, na verdade, perdê-la-á. Assim a palavra diz.
Mas aquele que perder a sua vida, aspas, perder a sua vida, por causa de Cristo, esse na verdade a ganhará. Há pessoas que dizem que você que é servo de Jesus está perdendo tempo, está perdendo a sua vida, não aproveitando o melhor dessa terra. Eu lhe digo, queridos, o melhor dessa terra é estar na presença de Jesus. E o melhor da terra que virá é a garantia da presença de Jesus ao nosso lado. Já pensou nisso? Jesus aqui com você, Jesus na eternidade, você com Jesus. Pois bem, a recompensa dos fiéis é a eternidade. E eu pergunto para você que me ouve, como estão as suas vestes? Estão brancas ou estão sujas de lama por causa do pecado? Faça essa avaliação, mas faça essa avaliação sincera diante de Deus. Irmãos, em um tempo em que nós estamos desacelerados do corre-corre, não disse Deus despreocupados, mas desacelerados daquele corre-corre, há prazo para acelerarmos as nossas orações e há prazo para acelerar uma autoavaliação. Portanto, o mundo está começando a sofrer as consequências do seu progressivo afastamento de Deus. E nós estamos vendo isto. Entretanto, ainda há tempo de clamar pelo perdão de Deus, de apresentar a Ele as nossas obras como puras, íntegras, para que Ele receba cada um, a cada igreja que verdadeiramente se arrepender. Ainda há tempo. Não se deixe, presta atenção, não se deixe levar pelo comportamento e mente de quem não teme ao Senhor, pois o destino desses será o sofrimento, e é um destino irreversível. Se não andar com Jesus aqui nessa terra, o perderemos eternamente. Portanto, nessa manhã, o maior alarme que nós podemos receber da parte de Deus é ver se nós estamos endireitados com Ele. Essa semana eu estava conversando pela rede social com uma irmã que pertence ao nosso corpo da Igreja Batista Memorial. E eu disse a ela, tome todas as precauções, faça tudo o que for necessário. Ela disse, estou seguindo o que as autoridades recomendam, mas eu estou em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Porque vivendo, eu estou com Cristo. Agora, deixando o corpo, morrendo, eu estarei com Cristo. É uma visão amadurecida, de servo de Deus que entendeu o que Ele espera. Esse é o meu clamor para todos nós, para que a gente tenha essa percepção de que viver é Cristo e que nós não vamos estar aqui eternamente, mas teremos uma vida eterna. Portanto, renovem-se no Senhor. Tenham fé. Busquem ao Senhor e experimentem todo o cuidado e consolo que só Ele pode dar. Mas eu falo com os irmãos e quero reforçar a palavra que eu já deixei aqui anteriormente. Prudência para a igreja. Discernimento. Sabedoria e poder. Não abra mão dessas 4 palavras na sua vida. Sabedoria e discernimento. Prudência para lidar com as coisas que estão acontecendo na forma da prevenção, porque o Senhor também recomenda essa prudência. E poder. E o poder fala de uma igreja que se dobra de joelhos diante da calamidade ou diante do dia de festa, porque tudo deve convergir para o Senhor. Então, não deixe de orar, não deixe de buscar ao Senhor, para que o Senhor sare essa nação. E tenha paz no seu coração. Faça o que for preciso,
mas confie no Senhor. Que Deus nos abençoe, renove a sua fé, e eu peço aos irmãos que estejam fortalecidos no Senhor, para juntos nós vencermos e em breve, quando isso tudo passar, darmos graças, porque eu creio que o Senhor reverterá isso a favor do seu reino. Que Deus te abençoe, querido. Não estamos juntos para poder olhar diretamente na face um dos outros, nem abraçar, não é tempo ainda, mas há tempo de abraçar e de deixar de abraçar. Estamos no tempo de deixar de abraçar, mas haverá um tempo de abraçar. Portanto, permaneça firme, que essa palavra te incentive a buscar ao Senhor, cuidar de você e da sua família e juntos andemos com Ele aqui e no porvir. Tenha um domingo abençoado na presença de Jesus. E até daqui a pouco, na palavra de logo mais à noite, aguardo cada um de vocês e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.